Marco, um outro assunto político que eu ia perguntar aquela hora para o Thiago, e ele falou que ele não fala sobre o assunto, é o seguinte, né? Teve um evento hoje sobre a questão da reforma tributária, o Rodrigo Pacheco, junto com o Ângelo Coronel, eles fizeram ali um coro ao criticar, né, o desejo do governo em aprovar a reforma tributária como uma única forma de financiar o novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil. A gente tem aí a entrevista, na verdade foi um depoimento do Rodrigo Pacheco, a gente consegue colocar no ar, só para a gente ouvir exatamente o que ele falou, para a gente depois conversar aqui com o Marco. Se vocês já estiverem aí no ponto, eu vou pedir para o pessoal colocar, por favor. Um ambiente no Brasil mais previsível. Aumenta meu ponto, por favor, também. Nos últimos tempos. E por que eu fiz essa introdução? Porque em todos esses momentos, aliada à expectativa concentrada de reforma da Previdência, nós dizíamos sempre da importância da reforma tributária. Aliado à reforma trabalhista, nós dizíamos sempre da importância da reforma tributária. Aliado à reforma política, nós falamos, mas o grande problema do Brasil é esse sistema tributário. Então, depois de feitas todas essas reformas às quais eu me referi, há um momento hoje de reconhecimento de que as circunstâncias nos impõem discutir e decidir o modelo tributário do Brasil. Eu acho que nós não podemos, a despeito de todas as dificuldades que nós temos hoje, de certa instabilidade política, realmente norteou a relação entre os poderes, a relação federativa entre Executivo Federal, Estado, Distrito Federal e municípios, de se tratar de um ano pré-eleitoral, em que as reformas são, obviamente, muito mais difíceis de serem concretizadas e materializadas, mas nós não podemos mais arredar desse propósito principal que nós temos no Congresso Nacional hoje. Para isso, nós, nos últimos anos, nos dedicamos a essa missão, a esse desiderato. Eu cito aqui a comissão mista que foi instituída por Câmara dos Deputados e Senado Federal, sob a presidência do senador Roberto Rocha, que se dedica há muito tempo a essa discussão, com inúmeras audiências públicas, das quais participaram CNI, FEBRABAN, entidades da sociedade civil, setor produtivo, mercado, estados, municípios, Distrito Federal, e houve um amadurecimento na comissão mista até que se culminou num relatório final dessa comissão, com o relatório do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, propondo uma alteração constitucional que está materializada numa PEC no Senado Federal, estava também numa PEC na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, a PEC 45, mas houve uma opção de levarmos adiante a PEC 110, cujo primeiro signatário é o ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e tendo agora como relator aquele que havia sido presidente e acompanhou toda essa discussão, que é o senador Roberto Rocha. Nesta PEC 110, o que se tem ali? Primeiro, o reconhecimento, e todos nós temos esse reconhecimento, de que o sistema tributário do Brasil não é bom. Ele é complexo, ele é difícil de se compreender, ele é difícil de conviver com ele. Então, acho que isso tudo nos une, ou seja, nós temos um sistema tributário complexo, difícil, que afugenta investimentos e precisamos mudar isso. Isso tudo nos une. Tá aí, a gente vem daí um pouco, né, como mudar? Da fala do Pacheco aí um pouco mais cedo. O Marco, ele também disse que não se pode colocar no colo do Congresso a responsabilidade de se aprovar um projeto estruturante apenas para viabilizar um projeto social, mas ainda eleitoral, né? E o Ângelo Coronel, o relator da reforma do imposto de renda, foi o mais duro, dizendo que iria apresentar um relatório ali no seu tempo e não no tempo do Ministério da Economia. A minha pergunta é o seguinte, né? O mercado está aguardando muito em relação a esse assunto. Esse é um assunto que a gente viu uma volatilidade lá atrás, quando vieram algumas discussões para tentar reduzir também o percentual lá do dividendos, enfim. A gente falta aí pouquíssimo tempo para acabar o ano. Será que isso sai esse ano? Vai ficar para o ano que vem? Um ano eleitoral? E aí? Tá difícil de acreditar que essa reforma vai passar logo. Né? Primeiro, acho que precisa entender que não existe mais reforma tributária, né? Que a gente está falando de reforma do imposto de renda. Então, é um pedaço do pedaço, né? E já sendo alterado, né? Lembra quando veio aquela primeira proposta da reforma do imposto de renda? Vieram aqueles slides, aquela apresentação, o mercado bateu, falando, nossa senhora, né? Só tem notícia ruim. E aí vieram as mudanças, enfim, já está desidratando, está mudando muita coisa, algumas para o bem, né, inclusive, mas a gente sabe que vai ficar muito focado em reforma da... E como até a gente está vendo aqui na apresentação, até uns desafios de se fazer negócio, talvez, na minha opinião, o principal desafio seja a própria carga tributária, né? São de estado para estado, a gente tem federal, a gente tem, depende do negócio,
E às vezes assim, você gera negócio, você está abrindo uma micro, pequena empresa, você não sabe nem por onde começar, né? A parte tributária, você não sabe se você está devendo, você está, às vezes, até sonegando imposto. Enfim, tem essa preocupação porque é muito difícil fazer negócio no Brasil, principalmente por conta da dificuldade tributária, né? Então, o que a gente precisa não só é ser mais justo, mas também simplificar a nossa carga. Ao mesmo tempo, né, quem será que realmente quer mudar a questão tributária nesse momento, né? A gente acabou de ver, semana passada a gente teve o anúncio da arrecadação e grande parte da arrecadação veio bem, né? Mas grande parte da arrecadação regional, dos estados, né? E por conta disso, será que o estado quer mexer realmente nesse momento na sua carga tributária, enfim, fazer uma simplificação? A gente parece não ter o melhor ambiente possível para fazer essas mudanças, mas com certeza, gerar mais negócio aqui no Brasil, necessariamente a gente vai ter que passar por uma boa reforma tributária.